Olá, futuros portugueses e futuras portuguesas! Esse é o canal Cidadania Portuguesa com Yasmin Mota. E no vídeo de hoje eu vou te falar sobre as novidades que estão acontecendo no Arquivo Central do Porto, um dos maiores locais para se fazer nacionalidade portuguesa em Portugal. Não esquece de dar like aqui no vídeo para mais portugueses e futuros portugueses poderem ter acesso a esse vídeo aqui. Muita gente acabou sendo surpreendida em 2023 ao ver que seu processo de neto mudou magicamente lá no sistema de acompanhamento da Conservatória de Registros Centrais para o Arquivo Central do Porto. Ninguém sabia exatamente o que isso iria significar e que alterações poderiam ser feitas a partir daí. Isso elencou várias perguntas num primeiro momento. A partir de agora, o Arquivo Central do Porto vai passar a receber processos de netos? Processos de netos são mais rápidos quando vão para o Arquivo Central do Porto? Você pode escolher se o seu processo vai ou não para o Arquivo Central do Porto? É possível que você já envie diretamente o seu processo para o Arquivo Central do Porto, como se faz muitas vezes com processos de filhos? Então, o objetivo desse vídeo é responder algumas dessas perguntas. Primeiro de tudo, isso causou muito estranhamento no início, mas agora para mim já está bem estabelecido que até o momento o que a gente está vendo é que a Conservatória dos Registros Centrais está pegando alguns processos e encaminhando para o Arquivo Central do Porto. Quem faz isso é a própria Conservatória dos Arquivos Centrais. Não pode escolher se você quer que o seu processo seja enviado ou não para o Arquivo Central do Porto e nem pode, até o momento que a gente está gravando esse vídeo, no inicinho de 2024, enviar processos de netos diretamente para o Arquivo Central do Porto. Acaba meio que sendo sorte ou azar. Por que eu digo sorte ou azar? Sorte pelo lado de que sim, a gente está vendo que os processos que são deslocados para o Arquivo Central do Porto estão terminando um pouco mais rápido. Ah, Yasmin, então, se o meu processo, eu acabei de enviar há 3 meses, está lá na Conservatória dos Registros Centrais, tem chance dele ir para o Arquivo Central do Porto e meu processo acabar em 1 ano? Não, não é assim que está acontecendo. Os processos que estão sendo enviados da Conservatória de Registros Centrais para o Arquivo Central do Porto já são processos que estão na Conservatória há mais de 1 ano e meio, tá? O menor caso que eu vi acontecer isso já estava rodando há 18 meses na Conservatória dos Registros Centrais e geralmente são processos que já estão com 24 meses ou mais. Mas algo que a gente está vendo, e eu tenho alguns alunos que estão com esse caso, é que os processos que estão indo para o Arquivo Central do Porto estão, sempre caindo em exigência, porém sendo mais rápidos do que os processos que estão permanecendo na Conservatória de Registros Centrais. Basicamente, todos os processos que estão sendo deslocados para o Arquivo Central do Porto estão caindo em exigência, como a gente diz no mundo da cidadania portuguesa. O que acontece? Não se sabe exatamente por quê, isso não está na lei, não está no regulamento da nacionalidade portuguesa, mas as conservadoras que estão cuidando dos casos de netos no Arquivo Central do Porto estão solicitando algumas coisas, a mais do que a Conservatória de Registros Centrais, tá? É bom frisar que até o momento a resposta que a gente tem sobre esses documentos estão sendo cobrados a mais, a resposta padrão do IRN, que é o órgão público responsável pela atribuição das nacionalidades, né, em Portugal, diz que é parte do critério de avaliação do conservador, se ele vai solicitar algo a mais ou a menos para aprovação do processo de nacionalidade. Mas vamos lá, qual é o documento que atualmente, quando está indo para o Arquivo Central do Porto, estão solicitando, e é uma coisa completamente nova para todo mundo que trabalha nesse mundo de cidadania portuguesa. É um documento que vocês vão ficar chocados quando eu falar. As conservadoras lá em Portugal, do Arquivo Central do Porto, que estão com processos de netos, até o momento só vi nomes de mulheres, tá? Por isso que eu estou falando das conservadoras. Elas estão solicitando cópia de um documento de identidade do filho do português para ser anexado ao processo do neto. Ah, mas é processo de neto, já enviei a certidão de nascimento, já enviei o casamento, dependendo do seu caso, você enviou até o óbito do filho do português, e mesmo assim, eles podem pedir esse documento de identificação? Podem. Ah, Yasmin, o que eu faço? Olha, se na sua família vocês têm guardado por qualquer motivo um RG, um passaporte antigo,
um cartão de CPF, né? Não um cartão de CPF porque não tem foto, mas assim, qualquer documento de identidade com foto. E você pode tirar uma cópia autenticada dele, apostilar ela e enviar conforme pedido da conservadora, eu digo, não discuta. Simplesmente tire a cópia autenticada, apostile ela e envie. Agora, se você não tem, aí é o momento de sentar e pensar em alternativas para serem apresentadas ao conservador para demonstrar que você não tem aquele documento, justificar porque você não tem esse documento e entregar outros documentos que você acredita que substituam essa questão. O que serve exatamente? Olha, eu poderia especular aqui bastante coisa com vocês e até soluções que a gente já pensou lá dentro da Jornada da Cidadania Portuguesa, que é meu curso completo. Mas assim, seria total especular. A gente tem que ver direitinho, caso a caso, que documentos encaixar no caso de você não ter o documento de identidade do filho do português. Eu sei que essa é uma situação muito complexa quando é um processo de neto, porque muitas vezes o filho do português ou a filha do português ou da portuguesa faleceu há décadas. A filha do meu português, do caso da minha família, né, que foi feito primeiro o processo de neto da minha avó, ou seja, a minha bisavó, ela mesma faleceu em 1978. Então, assim, se tivessem no processo da minha avó pedido esse documento de identidade, na minha família a gente não teria como apresentar. Então, assim, cabe a você verificar qual é o caso da sua família e, se você não souber lidar com isso, contratar um profissional para te auxiliar com assessoria, para ver como você vai responder a essa nova demanda que, friso, isso está sendo pedido para casos que estão indo parar, casos de netos que estão indo parar no Arquivo Central do Porto. Conforme eu disse antes, a questão do sorte ou azar. Não dá para escolher se o seu processo vai para o Arquivo Central do Porto ou não, ok? Outra coisa importante, essa mudança de processos da Conservatória dos Arquivos Centrais, que é a maior conservatória de Portugal, para o Arquivo Central do Porto, que é o segundo maior lugar que faz processo de nacionalidade em Portugal, para mim, olha, tô abrindo esse momento aqui do para mim, a minha opinião, é o que eu penso, tá? Isso não está escrito em lugar nenhum. Para mim, é um momento que o IRN e a Conservatória dos Registros Centrais entendem que não dá mais para eles centralizarem os processos de netos, que é preciso que outras conservatórias façam isso. Então, assim, esse primeiro movimento está sendo feito agora para o Arquivo Central do Porto, mas eu não duvido que ao longo de 2024 ou de 2025 a gente veja mais uma ou duas conservatórias sendo acrescentadas nessa lista de conservatórias que a CRC Centrais de Lisboa vai transferir processos de netos na tentativa de agilizar e dinamizar a análise dos processos de netos de portugueses. É importante frisar que dados do finalzinho de 2023, o IRN garantia que tinha mais ou menos 400 mil processos de nacionalidade em andamento em Portugal. Aí, claro, a gente está colocando nesse bolo todos os tipos de processo de nacionalidade. Mas olha só, pensando que Portugal é um país de 10 milhões de pessoas, que tem uma população de 10 milhões, 400 mil processos de nacionalidade não é pouco. É isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, por favor, não deixa de dar aquele like para o YouTube saber que o conteúdo te agradou e se inscreve aqui no canal porque tem vídeo novo toda terça e toda sexta e você vai estar sempre por dentro do mundo da cidadania portuguesa. Um beijão e até o próximo vídeo.